Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, porque talvez você ainda não tenha pensado nisso, mas qual deve ser o sentimento que o Senhor Jesus tem ao ver o Evangelho misturado dentro do Pai pervertido? Ou seja, como ele vê o Evangelho dele se tornando misturado dentro do Pai pervertido? Como ele vê isso? Qual o sentimento que ele tem ao ver isso que está acontecendo hoje por aí nas denominações? Onde o Evangelho que está sendo pregado de forma misturada, deturpada e pervertida. E ele vê também que a sua igreja se deixou envolver por isso. Se deixou enredar por essas coisas. Por esse evangelho misturado e pervertido. A ponto de estar tolerando de boa mente quem faz isso. Quem prega o evangelho dessa forma. E ao ver tudo isso, meus irmãos, eu só posso dizer que o Senhor Jesus se sente perplexo. Sim, ele se sente perplexo ao ver isso. Ao ver que a sua igreja está tolerando a pregação de um evangelho misturado dentro do Pai pervertido. E, ao sentir isso, ele não está satisfeito. Quando o Senhor Jesus se sente perplexo por causa disso, ele não está satisfeito com o que ele está vendo. E o que ele está vendo é que a sua igreja se deixou envolver, se deixou enredar por esse evangelho. E ele está vendo que a sua igreja está sendo arrastada para práticas erradas por homens que perverteram o evangelho, pregando o evangelho misturado com outras coisas, com misticismo, com comércio, com outras doutrinas, com outro Jesus, com um espírito diferente, com riquezas, com prosperidade financeira, por aí vai. E ele está vendo tudo isso e não está satisfeito. Então, meus irmãos, será que você também, que está vendo tudo isso, está tolerando de boa mente esse evangelho, você se sente bem fazendo isso? Você acha isso certo? Você tem consciência do que você está fazendo é algo certo ao tolerar esse evangelho misturado para pervertido? Se você pensar um pouco, você vai ver que não. Não é certo. É errado. E se está errado, por que você continua fazendo? Chegou a hora de você deixar de fazer o que é errado para fazer o que é certo. E o que é certo é voltar para o evangelho genuíno. Como essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus, está dizendo para você, de forma muito clara e simples. Chegou a hora de você atender a essa mensagem que o Senhor Jesus está te falando hoje. Para que você possa voltar para o evangelho genuíno. E sair, e fugir, e escapar do evangelho misturado, deturpado e pervertido. Meus irmãos. Então, chegou a hora de você fazer com que o Senhor Jesus não se sinta mais perplexo ao ver a situação em que você se encontra. Porque, com certeza, você está envolvido pelo evangelho misturado e pervertido. Foi enredado por ele. E assim você está sendo levado para práticas erradas. A sua fé, a sua consciência já foi pervertida por causa disso. E isso não pode mais continuar. Então, é hora de você começar a se conscientizar disso. Para que você possa chegar à conclusão, pela sua própria compreensão, de que você tem sim que voltar ao evangelho genuíno puro e simples. Para que assim a sua vida possa viver de um modo digno do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado e de um modo digno do seu evangelho. É isso que tem que acontecer com você, comigo, com os nossos irmãos, com a igreja de modo geral. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, eu ainda vou continuar falando sobre isso. Porque eu vou ler aqui mais uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Veio para a minha vida também.
e vai servir também para a vida dos nossos irmãos, para a vida da igreja de modo geral. Essa mensagem é muito séria e importante para que você possa compreender, porque é uma mensagem que vai falar para você. Vai continuar a falar sobre esse assunto do Evangelho. E o nome dessa mensagem é Perplexo. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem é Perplexo, porque o apóstolo Paulo se viu assim, perplexo, diante do que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. E ao ler essa mensagem aqui, você vai entender um pouco sobre essa questão. Então, eu vou ler essa mensagem aqui e ela começa assim. Está escrito, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Meu irmão, a princípio, o apóstolo Paulo ficou totalmente sem reação diante de uma situação inesperada que estava acontecendo nas igrejas da Galácia, porque aquelas igrejas estavam passando tão depressa para um outro evangelho, que era um evangelho pervertido. Diante disso, Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreveu para as igrejas da Galácia uma epístola com o objetivo claro e simples de que essa falha, esse erro de se perverter o evangelho de Cristo entre eles, não continuasse, e sim terminasse para sempre. Seja anátema, foi a palavra usada por Paulo 2 vezes para conscientizar as igrejas da Galácia para não darem ouvidos a quem pregasse um evangelho que fosse além do que Paulo lhes tinha pregado e do que eles tinham recebido. Meu irmão, se ainda lá no primeiro século Paulo se viu perplexo por causa da pregação de um outro evangelho nas igrejas da Galácia, então imagine como o Senhor Jesus deve estar se vendo hoje, diante de tantos outros evangelhos pervertidos e deturpados que são pregados e recebidos pela sua igreja nos dias atuais, por aí nas denominações. Evangelhos diferentes que já foram muito além mesmo do evangelho do reino de Deus, que o próprio Senhor Jesus pregou de forma genuína, pura e simples. Meu irmão, hoje o Senhor Jesus está vendo que a verdade do evangelho do reino de Deus não permanece entre nós. E, por causa disso, ele está muito mais do que perplexo e atônito. Ele está sentindo nojo e vergonha de ver em que ponto isso chegou, porque ele vê que a sua igreja está tolerando de boa mente outro evangelho, como se ele fosse o genuíno evangelho de Cristo, coisa que não é. E é você, meu irmão, que tem que discernir isso hoje. Meu irmão, não podemos deixar o Senhor Jesus continuar perplexo a nosso respeito. Por isso, chegou a hora de voltarmos para o evangelho de Cristo, porque só quem obedece ao genuíno evangelho de Cristo não sofrerá penalidade de eterna destruição e nem será banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Sim, meus irmãos, essa perplexidade está no Senhor Jesus ao ver que o seu evangelho está sendo pervertido, está sendo deturpado, porque nas denominações ele está muito misturado com outras coisas. E ele, ao ver isso afetando a sua igreja, que está tolerando de boa mente quem prega isso, ele se vê perplexo, ele se vê atônito. Porque ele já falou muitas vezes pelas Escrituras. Existem muitos textos nas Escrituras nos exortando para não cairmos nessa cilada, nesse engano do evangelho misturado, deturpado e pervertido. Mas parece que a igreja hoje esqueceu disso, parou de ler ou não quer mais saber disso, porque a igreja hoje, infelizmente, se deixou enredar, se deixou envolver pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. Isso está causando males, consequências terríveis na igreja, doenças. E isso está afetando a igreja, está fazendo a igreja morrer.
E o Senhor Jesus, ao ver tudo isso, se vê perplexo, porque não vê uma atitude, uma iniciativa de ninguém para sair disso, para fugir disso, para escapar disso aí. Pelo contrário, eles se entregam mais, eles se aprofundam mais, eles se deixam enredar ainda mais. É isso que está acontecendo. As consequências são visíveis. O Senhor Jesus vê tudo isso. As consequências disso são claras e evidentes. Dá para perceber o mal que isso está causando na igreja. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós nos conscientizarmos para vermos o que estamos fazendo de errado. Porque estamos fazendo errado. A maioria das pessoas que estão aí nessas denominações, dos nossos irmãos nessas denominações, estão sendo levados para algo errado. E isso é algo que não pode mais acontecer. Nenhum dos nossos irmãos pode mais tolerar isso, nem você nem eu. Tolerar isso é errado. É hora de fugirmos, é hora de escaparmos disso. Isso não presta. Evangelho misturado, deturpado e pervertido não presta para a igreja. Só serve para destruir a igreja. É isso que está acontecendo hoje. E diante dessa situação, o Senhor Jesus se vê perplexo. O sentimento que Paulo teve ao se ver perplexo ao respeito das igrejas da Galácia, expressava o mesmo sentimento do Senhor Jesus naquela época. E é o que está acontecendo hoje também. Então, meus irmãos, é hora de a gente começar a entender isso. Começar a entender que não podemos mais deixar o Senhor ficar perplexo a nosso respeito por estarmos tolerando um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Por estarmos abraçando esse evangelho, por estarmos aceitando, por estarmos consentindo, sendo cúmplices e coniventes desse evangelho. Não, meus irmãos, temos que parar com isso. Temos que parar agora. Essa mensagem, vindo da parte do Senhor Jesus para vocês, que eu li aqui, é para isso, tem esse objetivo, de nos fazer parar com isso, de nos fazer entender que precisamos não mais tolerar isso. Não precisamos mais tolerar isso, meus irmãos, em tempo algum. Chegou a hora de parar de fazer isso. Então, meus irmãos, essa mensagem vinda da parte do Senhor Jesus é muito simples e clara. Ela tem o objetivo de nos esclarecer, para que, ao nos esclarecer, ela nos tire de algo errado. E o algo errado que eu estou falando é o evangelho misturado, deturpado e pervertido, que não devemos mais tolerar, devemos fugir, devemos escapar e voltar para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus nos vê voltando para o evangelho genuíno, puro e simples, que é o evangelho que ele pregou, ele ficará satisfeito com as nossas vidas. Ele irá nos aprovar. Nós estaremos vivendo de modo digno dele e do seu evangelho também. É isso que temos que fazer para sempre. Então, meus irmãos, que essa mensagem aqui, vinda da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, que tudo que eu falei aqui hoje, sirva para a edificação da sua vida, da vida dos nossos irmãos, da vida da igreja de modo geral, para que possamos estar edificados na pedra angular que é Cristo Jesus, para que possamos estar firmados no evangelho, para que nunca mais possamos se desviar da esperança do evangelho. É isso que tem que acontecer em nossas vidas. Eu espero que isso possa ser algo bom para as nossas vidas. Esta mensagem que veio da parte do Senhor Jesus tem esse objetivo. E eu espero que esse objetivo seja concretizado na sua vida. Na vida dos nossos irmãos, na minha vida também. Na vida da igreja de modo geral. Porque assim, toda a igreja, hoje, estará sendo uma igreja que está para sempre firmada no Evangelho, pregando o Evangelho do Reino até o fim, para que assim a igreja possa estar sendo aprovada pelo procedimento certo, por fazer a coisa certa, que é voltar ao Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, que isso possa servir de estímulo para a sua vida, de encorajamento para a sua vida, para você voltar para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus. É isso que Ele espera das nossas vidas. Ele quer ver essa atitude partindo de nossas vidas hoje. Que possamos tomar essa decisão de fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.